Paz do Senhor, minha gente. Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical, da classe de adolescentes. E a lição de hoje é a lição de número 11, que tem por título A Mídia Virtual e a Família. O nosso texto bíblico de hoje está em Mateus, capítulo 12, versículos do 33 ao 37. E o nosso texto destaque diz o seguinte: A pessoa boa tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Mateus, capítulo 12, versículos 35. Os objetivos de hoje são discutir sobre o papel da mídia virtual, ensinar os perigos da mídia virtual e explicar os perigos da mídia virtual para a família. A tecnologia, como a gente vai aprender um pouco sobre isso, sobre tecnologia, sobre as mídias sociais, as mídias virtuais, e nós sabemos que a tecnologia ela não é ruim, pois Deus deu sabedoria aos homens para trazerem praticidade para as pessoas. Porém, devemos ter cuidado para que essa bênção não se transforme em maldição. Tem a história de Balaão, que foi chamado pelo rei Balaque para poder amaldiçoar o povo de Israel. Balaão era um profeta dos tempos antigos, dos tempos bíblicos, e a Bíblia diz que quando Balaão ia amaldiçoar, Deus transformava aquela maldição em bênção. E o contrário pode acontecer também. Algo que foi criado como uma bênção, como algo bom para a gente, pode se transformar em algo ruim. E é assim que acontece com a tecnologia, com as mídias virtuais. Aquilo que foi criado, muitas vezes com o objetivo de aproximar pessoas que estão distantes, principalmente hoje, como nós estamos vendo. Nós estamos usando as mídias virtuais para nos aproximarmos, Aquela aula que nós tínhamos todos os domingos, presencialmente, na igreja, ali juntos. Agora estamos, infelizmente, distantes por causa dessa pandemia, mas estamos aproveitando as mídias virtuais para aprendermos a palavra de Deus. E isso é uma bênção para nós. Porém, quando são utilizadas de forma errada, a mídia virtual pode sim trazer muitas consequências ruins para a nossa vida. E o nosso primeiro ponto da lição de hoje diz o seguinte: a mídia virtual. No caso, nós vamos aprender sobre o que é a mídia virtual, como utilizá-la e etc. A mídia virtual são os meios de comunicação que utilizam recursos eletrônicos, eletromecânicos ou digitais para levar a informação ao público. Assim, temos a televisão, o rádio e a internet como exemplos de mídia. Como tudo na vida, a mídia virtual pode ser usada para o bem ou para o mal. Como eu já falei, a mídia virtual é ótimo para a gente se comunicar, para a gente fazer reuniões até, que inclusive a gente está usando muito por esses dias, ter aulas e etc. Mas ela também pode ser utilizada para coisas ruins. Então é preciso a gente ter muito cuidado. Como diz aqui no ponto da lição, você precisa ter cuidado com o que colocará diante dos seus olhos. A Bíblia fala em Salmos de número 101 e o verso 3. Vamos ler esse texto? Salmo de número 101 e o verso de número 3. Salmo 101 e o verso 3, que diz: Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço as ações daqueles que se desviam, nada se me pagará. O salmista Davi, ele declarou isso: eu terei cuidado, eu não colocarei coisas más diante dos meus olhos. Por isso que a gente precisa seguir o que a palavra de Deus diz. Devemos ter o cuidado com o que a gente coloca diante dos nossos olhos, Porque isso serve de alimento para a nossa alma. Aí depende do que você está consumindo, se um alimento bom ou se um alimento ruim para a sua alma.
Em Filipenses capítulo 4 e o versículo 8, a Bíblia nos adverte, nos dá um conselho muito interessante, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo 4 e o versículo de número 8, ele disse o seguinte: quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, se a gente está buscando coisas boas, se a gente está buscando coisas honestas, coisas puras, a gente vai pensar em coisas puras, em coisas boas. Mas se a gente busca coisas impuras, se a gente busca visualizar coisas desonestas, coisas que não agradam a Deus, o nosso pensamento vai ser alimentado por coisas que não agradam a Deus. O nosso segundo ponto da nossa lição de hoje diz o seguinte: conectar ou não conectar? Eis a questão, né? A questão, minha gente, não está na existência da mídia virtual, porque a mídia virtual é boa para nós, mas sim na forma que está sendo utilizada, né? A mídia virtual, como eu já falei, é uma ferramenta muito importante, principalmente nos dias atuais. Hoje em dia é praticamente impossível você viver sem a mídia virtual, né? Então, a gente tem que ter o cuidado de como está usando esta ferramenta, né? Um grave problema da geração atual de adolescentes é o de trocar a vida real pela virtual, né? Muitas vezes, né, aquela conversa olho no olho tem desaparecido das nossas salas de jantar e das demais reuniões. Muitas vezes as pessoas trocam a vida real, o contato com a família, né? Conversar ali olho no olho, ter aqueles momentos de interação com a família, para estar ali conectado o tempo todo no celular, no computador, seja lá o que for, no tablet. Minha gente, nós precisamos valorizar o contato físico com a nossa família. Não devemos trocar a vida real pela vida virtual, porque quando a gente faz isso, a gente está trazendo coisas prejudiciais para a nossa vida moral, para a nossa vida ética e principalmente para a nossa vida espiritual. Tá certo? Nós precisamos ter essa consciência. Nós não podemos, claro, quer dizer que eu não posso ter nenhuma rede social. Não, não é isso que eu estou falando. Mas você pode sim fazer tudo com ordem e decência, como diz a Bíblia. Você tem que ter um controle e não deve substituir, né? Não deve substituir aquelas coisas virtuais, as redes sociais, as mídias virtuais, pelo contato físico com a sua amiga, com os seus pais, com os seus amigos. Não, a gente deve ter sempre esse cuidado e essa cautela. O terceiro ponto da nossa lição de hoje diz o seguinte: família unida permanece unida, mas diariamente conectada. A mídia virtual, quando é mal utilizada, gera um enfraquecimento nas relações familiares. E esse enfraquecimento gera um impacto indescritível em nossa vida e, por consequência, em nossa sociedade, né? Nós estamos vendo que os estragos causados são inimagináveis. Adolescentes depressivos, suicidas, introvertidos, sem habilidade de comunicar-se e muitos outros males, né, que estão acontecendo na nossa sociedade hoje em dia. A gente vê que muitos adolescentes, né, entrando em depressão, muitos deles até têm uma estrutura familiar, têm condições financeiras boas, não passa a princípio por problemas nenhum e estão entrando em depressão, estão se suicidando. Por quê? Porque estão trocando, né, o contato com a família para estarem o tempo todo conectados ali naquelas redes sociais, naquelas mídias virtuais, assistindo muitas vezes vídeos que não agrada a Deus, assistindo muitas vezes coisas que o inimigo se aproveita disso, né? O diabo se aproveita disso, como ele tem feito, né? Das redes sociais, das coisas da internet, para poder encher a mente de adolescentes
de coisas que não agradam a Deus para tentar afastar você e eu de Deus. E isso nós temos que ter muito cuidado, minha gente, muita cautela. Temos que prestar atenção com aquilo que você está vendo. A consciência vai logo acusar. Quando você começar a assistir alguma coisa ali, a consciência, que é através do Espírito Santo, vai chegar na sua mente ali para dizer, ó, algo de errado está acontecendo aí. Aí você deve logo acender o sinal vermelho para aquilo ali e tirar. O inimigo tem usado as mídias sociais, né, as mídias virtuais, para destruir muitos lares. E isso a gente tem que ter cuidado para não deixar que o inimigo se aproveite desta ferramenta que entra em todos os lares, que está à distância de um clique, né? Através do celular ali. O celular hoje em dia é um computador. Eu posso acessar tudo e qualquer coisa através do meu celular. Então eu tenho que ter cautela e muito cuidado, tá certo? Nós temos que ter cuidado para não ficar conectado demais e esquecer da vida real. Porque a vida real é totalmente diferente do que muitas situações que nós vemos na vida virtual, né? Use as mídias virtuais com sabedoria e prudência, pois o modo como você a utiliza e o conteúdo que nela se consome é que define se ela é boa ou má para nós, né? Somos seres pessoais e não virtuais. Muita gente tem uma vida nas redes sociais completamente diferente do que é a realidade dela, né? Do que é a realidade da vida dela. Então, você tem que ser real e não virtual, tá certo? Então, minha gente, vamos tomar muito cuidado, principalmente nesta época que estamos vivendo, né, de pandemia, que estamos de uma certa forma com muitos tempos ociosos. Então vamos aproveitar para ter o contato com a nossa família, para fortificar o nosso elo familiar e não deixar que as mídias virtuais, que essas coisas que muitas vezes Satanás tem utilizado para destruir os lares, afetem a nossa família, tá certo? E que o sangue de Jesus Cristo entre no seu lar, entre na vida da sua família e quebre e destrua todo o laço que o inimigo tem armado para destruir os lares. Amém? Que Deus abençoe vocês, que Deus nos ajude e vamos continuar orando para que tudo isso passe logo e a gente volte a se encontrar pessoalmente, né, na Escola Bíblica Dominical. Paz do Senhor para vocês, Deus abençoe a todos.